Em uma manhã gelada de janeiro de 1793, o último eco de 1000 anos de realeza francesa ecoou pela Place de la Révolution. Não foi um grito de glória, foi o som seco de uma lâmina cortando 1000 anos de história. Luís XVI caminhava para o cadafalso carregando mais do que sua própria condenação. Ele levava consigo o peso de uma maldição que havia começado séculos antes. Uma maldição forjada pelos próprios reis que vieram antes dele. Esta é a história de como os monarcas mais poderosos da Europa cavaram sua própria sepultura. Como transformaram súditos em inimigos. Como a glória se tornou pesadelo. E como uma dinastia que dominou o mundo acabou perdendo a própria cabeça. França, século X. Um mosaico fragmentado de feudos, onde condes e duques governavam como pequenos reis. No centro deste caos, uma família humilde de nobres menores guardava um segredo que mudaria o mundo: a ambição. Hugo Capeto, um nome que ecoa pelos corredores da história. Em 987, este homem aparentemente comum foi escolhido pelos nobres franceses para usar uma coroa que parecia mais uma sentença de morte do que uma bênção. Mas os Capetos tinham algo que seus predecessores perderam: paciência. Não conquistaram a França em uma geração. Devoraram-na século após século, casamento por casamento, guerra por guerra. E conforme crescia seu poder, crescia também uma crença perigosa: que Deus os havia escolhido, que seu sangue era sagrado, que suas decisões eram inquestionáveis. Foi assim que plantaram as sementes de sua própria destruição. Ascensão. Os primeiros pecados. Filipe Augusto não foi apenas um rei, foi o arquiteto de um império. Em 1214, na Batalha de Bouvines, ele não apenas derrotou uma coalizão europeia, ele anunciou ao mundo que a França havia nascido. Com cada vitória, com cada território conquistado, os reis franceses aprenderam uma lição fatal: que o poder absoluto era não apenas possível, era irresistível. Luís IX, o Santo. Rei e cruzado. Um homem que genuinamente acreditava falar com Deus. E talvez por isso mesmo, talvez por essa certeza divina, ele estabeleceu um precedente terrível. Pela primeira vez na história francesa, um rei decretou que discordar dele não era apenas traição política, era heresia espiritual. O primeiro passo para transformar súditos em escravos. Filipe o Belo levou isso ao extremo. Ele não apenas executou inimigos, destruiu organizações inteiras. Os Templários, ordem militar que protegia a cristandade por 2 séculos, foram exterminados em uma única operação. Não por justiça, por conveniência, porque suas riquezas eram tentadoras demais. Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, queimou nas flamas em 1314. Mas antes de morrer, ele proferiu palavras que ecoariam pelos séculos. Deus sabe a verdade. Dentro de 1 ano, tanto o Papa quanto o Rei me seguirão para o julgamento final. Ambos morreram antes que o ano terminasse. A guerra que mudou tudo. 1337. Eduardo III, da Inglaterra, reivindica o trono francês. O que começou como uma disputa dinástica se tornou uma guerra de 100 anos que redesenhou a Europa. Crécy, 1346. Poitiers, 1356. Ancorty, 1415. Nomes que assombram a nobreza francesa. Em cada batalha, os cavaleiros franceses, orgulhosos, arrogantes, convencidos de sua superioridade divina, são massacrados por camponeses ingleses com arcos. João II, o Bom, capturado como um criminoso comum em Poitiers. Um rei francês arrastado em correntes até Londres. A humilhação não poderia ser maior.
Então veio Carlos VI, o rei que perdeu a sanidade e quase perdeu a França. Enquanto Carlos delirava em seus aposentos, falando com pessoas imaginárias, acreditando ser feito de vidro, a França sangrava em guerra civil. Armagnacs contra Borgonhões. Franceses matando franceses. Foi preciso uma camponesa de 17 anos para salvar o que sobrou da monarquia francesa. Joana d'Arc não apenas libertou Orleans, ela devolveu aos franceses algo que haviam perdido: a crença de que seus reis valiam a pena. Carlos VII foi coroado em Reims graças ao sacrifício de uma menina. Mas em vez de humildade, a lição que os reis franceses aprenderam foi outra: que milagres eram possíveis, que Deus estava do lado deles, que eram de fato intocáveis. O apogeu do absolutismo. Luís XIV tinha 5 anos quando se tornou rei, 40 anos quando decidiu que não precisava de ministros. E foi neste momento, nesta decisão aparentemente simples, que o destino da monarquia francesa foi selado. L'état, c'est moi. O Estado sou eu. 4 palavras que resumem 2 séculos de arrogância real. Versalhes não era apenas um palácio, era uma declaração de guerra contra a realidade. Enquanto Luís XIV dançava em salões dourados, camponeses franceses comiam cascas de árvore para sobreviver. Enquanto cortesãos disputavam o privilégio de segurar a camisa real, famílias inteiras morriam de fome a poucos quilômetros de distância. Guerras. Guerra da Devolução. Guerra da Liga de Augsburgo. Guerra de Sucessão Espanhola. Luís XIV transformou a França no terror da Europa e no país mais endividado do continente. Luís XV. Herdou um reino falido e uma reputação de invencibilidade. Escolheu preservar a segunda e ignorar a primeira. A Guerra dos 7 Anos custou à França seu império americano. O Canadá, perdido. A Louisiana, vendida por quase nada. O orgulho francês, despedaçado. Mas, em Versalhes, as festas continuavam. Madame Pompadour gastava fortunas em vestidos, enquanto o tesouro real se esvaziava. Après nous, le déluge. Depois de nós, o dilúvio. Ela não sabia o quão literal seria essa profecia. O clímax. A tempestade perfeita. 1774. Luís XVI assume uma coroa que pesava mais do que ouro e joias. Pesava 3 séculos de erros. A França estava falida, literalmente falida. As guerras de Luís XIV e Luís XV haviam consumido o equivalente ao orçamento de uma década. Os juros da dívida consumiam metade de toda a arrecadação real. Maria Antonieta, a princesa austríaca que se tornou o símbolo de tudo o que estava errado com a monarquia francesa, que eles comam brioche. Ela nunca disse essas palavras, mas representavam perfeitamente o abismo entre o palácio e o povo. 1779. Pela primeira vez em 175 anos, o rei convoca os Estados Gerais. Luís XVI não estava cedendo o poder, estava pedindo mais dinheiro. Mas algo havia mudado na França. As ideias do iluminismo circulavam nos cafés de Paris. Voltaire, Rousseau, Diderot, pela primeira vez na história francesa, pessoas comuns questionavam o direito divino dos reis. Juramento do Jogo da Pela. Formação da Assembleia Nacional. 20 de junho. Jeu de Paume. Os deputados do Terceiro Estado juram não se dispersar até dar uma Constituição à França. Não era mais sobre impostos, era sobre quem mandava no país. 14 de julho. Tomada da Bastilha. A Bastilha cai. Não era apenas uma fortaleza medieval, era o símbolo de 1000 anos de tirania real. Quando suas pedras foram derrubadas, foi como se toda a autoridade dos reis franceses desabasse junto. Luís XVI ainda não entendia. Pensava que podia negociar,
que podia manter a coroa em troca de algumas concessões, fuga para Varennes. Destruiu essa ilusão. Um rei tentando escapar de seus próprios súditos não era um monarca, era um fugitivo. Declínio. O preço do sangue. Julgamento de Luís XVI. O julgamento de Luís XVI não foi apenas o processo de um homem, foi o julgamento de 1000 anos de monarquia absoluta. Conspiração contra a liberdade pública, inteligência com inimigos estrangeiros, traição à nação. Cada acusação era o eco de séculos de abusos reais. Luís XVI tentou se defender, mas como defender o indefensável? Como justificar Versalhes para quem não tinha pão? Como explicar guerras inúteis para quem perdeu filhos nelas? 21 de janeiro de 1793.